Tem o Bragantino no meio do caminho. O Atlético precisa pontuar, né? Não só fixar ou focar só nas Copas ainda, mas o torcedor quer algo a mais no Brasileiro, pelo menos uma busca lá por um G6, por uma briga. Mas o Igor, o Gris, ele traz que o jogo contra o Bragantino pode servir como, aspas, um treino. Você vê como isso também e como, enquanto o Igor falava o boletim aqui, o Cabido falou assim, montar esse time para o Atlético domingo vai ser osso. Foi a frase do Cabidão. Vai ser osso? É difícil, cara. Eu não queria osso. estar na pele do Milito, não. Porque assim, CJ, o Atlético precisa ganhar o jogo contra o Bragantino. Acho que por uma questão de tabela de campeonato brasileiro, evidentemente. O Atlético precisa somar pontos, é um confronto direto, são dois times que estão ali mais ou menos na mesma faixa de pontuação. Então hoje é um confronto direto para o Atlético. E pela questão da confiança também, né? Você já não tá tão bem, você tomou 3-0 do Bahia, perdeu pro Fluminense, você tropeça de novo dentro de casa, às vésperas de um jogo decisivo contra o Fluminense, contra um time que vem muito mal no campeonato em termos de desempenho. O Bragantino hoje é um dos piores times do campeonato. Acho que seria desastroso para o Atlético. Ao mesmo tempo, eu acho que a partir do momento, eu não gosto de quem fica tomando decisão pela metade, sabe? Toma a decisão, mas não assume a decisão que tomou. O que eu quero dizer com isso? Se você largou o Campeonato Brasileiro, larga pra valer, cara. Esquece. Não se preocupa com ele. E, assim, eu já falei dos riscos, que é lógico que isso é um grande risco pro Atlético, mas eu acho que a partir do momento que você fez a escolha já tá feita. Mas o larga pra valer é o quê? É time reserva no final de semana, CJ. Todo? Todo assim, né? Todo não. Gente. Talvez você coloque um ou outro titular, como fez lá contra o Bahia, não foi um time todo reserva, né? Jogou Hulk, jogou Bruno Fux, jogou Everson. Mas assim, eu acho que o foco tem que ser o Fluminense. O foco tem que ser o Fluminense. Porque assim, existe uma questão aqui de pontuação e é importante ressaltar que o Atlético tem um jogo a menos. Dois. Atlético Paranaense e Grêmio. Que a maioria, né? A maioria tem 26 jogos, né? O Atlético tem 2 jogos a menos. O Atlético tá na 10ª posição com 33 pontos. Vamos supor que o G6, na verdade, seja G8. Vamos supor que seja G8. Cara, o 8º colocado, que é o Internacional, tá 5 pontos do Atlético. Meio com a mesma número de jogos. Mesmo número de jogos. Dá pra buscar, dá pra brigar. O Atlético não tá completamente fora de uma briga por vaga a Libertadores do Campeonato Brasileiro. E outra também. coisa, Cabidão, a tabela daqui a pouco pro Atlético dá uma complicada, porque se não me engano, fica próximo ali um Palmeiras e um Flamengo. E ele jogou contra Palmeiras e Flamengo dentro de casa. Isso. Foram as goleadas. Também teve uma pro Vitória, mas foram essas goleadas. Né? E vai ficar difícil a tabela. E o Bragantino, vamos combinar que o torcedor atleticano, quando pensou em pontuar, pensou em 3 pontos aqui. Sem colocou dúvida. na tabelinha dele? Sem dúvida. E aí se larga, mano. Nem os 45 pontos fez ainda, hein, gente? Responsabilidade nessa largada aí. Vai largar, vou focar na Copa, ok, mas dá uma pontuada aí pra você pelo menos não correr risco de nada. Até mesmo pelo ambiente que se criou nessa eliminatória diante do Fluminense, é difícil focar, CJ. Talvez essa questão da concentração seja o maior problema do Atlético neste momento do Campeonato Brasileiro. Porque, de fato, você tem uma eliminatória contra o São Paulo, Copa do Brasil, uma eliminatória contra o Fluminense na Copa Libertadores, é difícil você focar nos seus compromissos certos, que é o Campeonato Brasileiro. É muito difícil você ter essa percepção de que não teremos mais jogos de Libertadores caso sejamos eliminados, ou de Copa do Brasil se sejamos eliminados pelo Vasco. O Campeonato Brasileiro, ele vai existir, ele vai estar lá. E aí fica essa questão de sempre jogar pra frente. Vai empurrando. Lá na frente, lá pelo mês de novembro, a gente define o Campeonato Brasileiro. Existe isso no inconsciente de todo mundo dentro, não só do Atlético, é de quem disputa as duas competições. Mas você não acha o risco, inclusive, pensando... não estou pensando... A gente está olhando pra cima, Cabidão. Nessa resenha nossa aqui, que o Gris levantou, nós estamos olhando pra cima. Sim. Disputa de G6. Não, larga de vez. Mas e o pra baixo? Não, exatamente. Hoje o Atlético tá a 8 pontos da zona de rebaixamento. E aí? Não, que eu vou largar, mas beleza. 8 pontos é muito ponto ainda. Mas tem um detalhe. Muito ponto. Mas tem um detalhe. O Atlético já enfrenta o Palmeiras no sábado, dia 28. Isso. A depender do resultado contra o Fluminense, se cair, por exemplo, acho que a postura do Atlético contra o Palmeiras vai ser completamente diferente.
Porque já, entre aspas, na teoria, já não teria mais a Libertadores para disputar. E Copa do Brasil é só na semana do dia 2 de outubro e 17 de outubro. Inclusive o sorteio é hoje, hein, gente? Sorteio hoje Do dos Mando de mandos, Campo. 2 horas da tarde. Assim, Exato. E aí, eu acho que fica bem condicionado esse jogo do Palmeiras ao resultado contra o Fluminense na quarta-feira. Pelo menos na minha opinião. a verdade é que Atlético, Flamengo e quem mais, tá? Em 3 competições, e o Corinthians. Esses clubes, de fato, eles têm um problema nas mãos. Né? O Flamengo com uma série de lesões, o Atlético já passou por esse problema excessivo de lesões. Então, ou você tem um elenco recheado, CJ, ou, infelizmente, algumas concessões precisam ser feitas. Né? Você é da opinião do Gris de todo reserva? Não sou. Né? Porque tem jogador no Atlético que gosta e precisa de jogar. Um deles é o Hulk. E você? E, assim, dito tudo que eu disse, eu acho que vai ser time titular, tá? Todo titular? Eu acho. Pra mim, precisa ser todo titular.